Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, e a gente está dando aqui na sequência, né, da nossa matriz de matemática em exercícios, tá? E nesse bloco eu vou tratar uns assuntos bem importantes quando se trata da matemática. Então, vem caindo cada vez mais nos editais, tá? E a gente vai trabalhar aqui na prática. Espero que você já tenha tido aí contato com um pouco da teoria para a gente poder seguir aqui, né, com qualidade, beleza? Então se liga aí, esse tópico é o quê? Equação de segundo grau. Quando se trata de equação de segundo grau, você basicamente é aplicação de fórmula. Claro que vai ter questõezinhas que vai contar uma história para que você monte esse cálculo, tá? E aí vai cair lá numa equação de segundo grau. Ela pode cair. Eu trouxe questões isoladas de equação. Agora, as questões podem cair, por exemplo, se o edital cobra, né? Lá na geometria, tá? Ele vai dar algumas coisas que você vai montar uma equação e vai cair numa equação de segundo grau. Equação de segundo grau é só porque tem um expoente 2, tá? Então, vários tipos de questões podem sim cair numa equação de segundo grau. Tá? Então, trouxe aqui apenas questões isoladas para quê? Para a gente praticar essa técnica. E aí eu quero lembrar contigo aqui, né? Como é que a gente trabalha, né? Antes da gente ir para as questões. Porque quando eu for para as questões é só direto, tá? Tiro, porrada e bomba. Eu quero te lembrar as principais fórmulas para a gente resolver. Quais são elas, né? Bhaskara e soma e produto. Você vai decidir qual é que você prefere. Eu vou trabalhar com as duas, inclusive eu prefiro soma e produto, tá? A gente consegue fazer mais rápido quando a gente pratica. Agora, veja só, vamos lá. A fórmula de Bhaskara, qual é, professor? Assim, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tem que decorar essa fórmula, tá? No sangue. Sobre 2A. Essa aqui é a mais famosa fórmula de Bhaskara. A maioria da galera utiliza por aqui, tá? Muita gente já está acostumada a fazer dessa forma. Tá, e aí eu preciso saber mais uma formulazinha, né? Que é a formulazinha do delta aqui. E o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes C, tá? Pronto. Aqui é se você quiser utilizar Bhaskara. E se eu não quiser, professor, soma e produto? Aí tu vai ter que pegar essa sacada aqui, ó. Soma e produto. Vou colocar aqui para ti. Isso aqui vai ficar no quadro até o final da aula, tá? Então, ó, soma, produto. A soma vai ser assim, ó. Menos B sobre A. E o produto, professor, vai ser C sobre A. Tá? Pronto. Decorou essas fórmulas aqui, você escolhe. Não é que tem que usar todas. Ou usa Bhaskara, ou usa soma e produto. Tá? As duas dá para resolver qualquer questão. E aí, agora, na prática, a gente vai ver como utiliza essas fórmulas. E o bizu que eu te dou é o que eu vou fazer aqui. Toda vez que eu vou resolver alguma questão, eu copio a fórmula, tá? A não ser que eu esteja muito apressado só para ver o resultado, tá? Porque eu já internalizei. Agora, se você está começando, está pegando o jeito ainda, a cada questão tu copia a fórmula. Eu tenho certeza que quando tu copiar umas 10 vezes, tu já decorou, tá? No máximo. Então, ó, vem comigo para a gente resolver questões agora. Primeira questão na tela. Bora ler juntos? Se x1 e x2, em que x1 é menor do que x2, são raízes positivas da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Analise as alternativas e assinale a resposta a que apresenta a diferença de x2 menos x1. Pronto, eu tenho que encontrar quem é a raiz, né? x2 e x1. Vamos lá. Eu posso utilizar tanto Bhaskara
quanto soma em produto. Vou utilizar primeiro Bhaskara, que é a mais comum e eu tenho certeza que você conhece. Depois eu utilizo soma em produto e você vai ver que vai ficar simples de a gente trabalhar. Bora lá. Primeiro eu tenho que descobrir o delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC vezes C. Tá. Depois eu vou jogar para a nossa fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tu vai escutar eu falar tanto isso aqui que vai decorar só nessa aula, tá? Vezes sobre 2a. Pronto, copiei as fórmulas, agora bora para os cálculos, né? Vamos lá. O que é que você vai ter que saber? Quem é A, quem é B e quem é C, certo? Então, ó, A vai ser quem, B é quem e C é quem. Bora reconhecer. O A é quem está perto do x ao quadrado, tá? E quem é que está perto do x ao quadrado? Sempre, tá? Sempre. O A é quem está perto do x ao quadrado. Quem está perto do x ao quadrado? Professor, não estou vendo nada. Pois é, quando você não vê nada, é porque o A é 1, tá? Quando não vê nada, o A é 1. Beleza. E quem é B, professor? B é sempre quem está perto do x, tá? E quem está perto do x? O x que não tem um quadrado é o menos 5. Então, o B vai ser menos 5. E o C, professor? O C é o número que não tem a incógnita, tá? Então, vai ser o 6. Beleza, reconheci quem é cada um, agora é só jogar na fórmula e resolver. Vamos lá, aqui ó, delta igual b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então, delta igual a 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25, certo? Como está aqui, ó, o menos com menos vai dar o quê? Dá mais, então vai ficar aqui positivo, né? 25, aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 vai dar 24, menos 24, tá? Logo, delta vai ser igual a 1. Pronto, encontrei o meu delta aqui, beleza? Bora para agora a fórmula aqui do Bhaskara, né? X igual a menos B, quem é B? Menos 5, tá? Só que menos 5 vai dar mais, certo? Porque eu vou ter o menos da fórmula e o menos do próprio 5. Então, ele vai ficar positivo. 5 mais ou menos raiz de delta. Só que o delta é 1, pô. Raiz de 1 é quem, professor? É o próprio 1, tá? Então, já vou colocar aqui direto. Sobre 2A. 2A vai ser 2 vezes 1, que é 2. Agora, eu vou descobrir x1, tá? E x2. Beleza? Então, ó, o x1 eu uso o sinal de mais e o x2 eu uso o sinal de menos. Então, x1 vai ser 5 mais 1, 6, certo? 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. x1 é 3. E o x2, eu vou utilizar o sinal de menos agora. 5 menos 1 vai dar 2. Tá? Eita, vai dar 4. Eu já estava indo na resposta. 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá? Encontrei x1 e x2. E aí, ele disse aqui, ó, eu quero a diferença entre eles, tá? Ele disse que x1 é menor do que x2. Aí, professor, o senhor encontrou invertido aqui. Tá bom, deixa de baitolagem. Vamos para aqui, ó. A gente só faz o quê? Troca, tá? A gente só é trocar. Eu dizer, deixa eu apagar aqui. Pronto, só para você ver que não muda coisa nenhuma, tá? Quem é x1, quem é x2, tanto importa, não importa aqui, tá? Isso aqui ele só disse porque ele disse isso, professor. Então, ó, x1 é menor do que x2, então esse aqui vai ser o x2 e esse aqui vai ser o x1. Pronto.
Por que ele falou isso, ó, que x1 é menor do que x2? Porque no final ele vai pedir essa operação, x2 menos x1. E tu teria que saber quem é o maior e quem é o menor, tá? Então, tanto faz aqui. Mas o x2 é o maior, então é 3. Então, essa operação vai ser quem? 3 menos 2, tá? 3 menos 2 é igual a 1. Meu gabarito, letra D, tá? 3 menos 2, 1. Tá, professor, e se eu quisesse fazer nessa questão, não vou utilizar em todas, tá? Por soma e produto, eu conseguiria fazer também? Conseguiria e bem fácil, tá? Vou utilizar aqui na mesma questão, tá? Só para você ver. Se eu quisesse fazer soma e produto aqui, a soma seria quem? Menos B sobre A. E o produto seria C sobre A. Tá. Só que agora, quem é B? B é menos 5, certo? E com menos da fórmula aqui, ele vai ficar positivo, tá? E quem é A? A é 1. Então, isso aqui é 5. Beleza. E aqui, professor, vamos lá. O C é quem? É 6. O A é 1. Então, 6 dividido por 1 vai dar 6. E agora, eu teria que descobrir, tá? Dois números, as duas raízes. É assim que a gente utiliza a fórmula, tá? Soma e produto. Eu tenho que descobrir dois números que multiplicado dá 6 e somado dá 5. Aí é só pensar, dois números multiplicado dá 6, 2 vezes 3. 2 mais 3, 5. Rapidamente, se você praticar, você consegue perceber isso. Então, você notaria aqui que esses números seria 3 e 2, tá? Porque, ó, multiplicado dá 6 e somados dá 5. Então, as minhas duas raízes é 3 e 2, tá? As minhas duas raízes aqui é 3 e 2. Então, o x2 seria 3 e o x1 seria 2 e daria o mesmo resultado. Assim, a gente consegue fazer questões muito mais rápido, tá? Então, nessa primeira questão, eu decidi fazer pelos dois jeitos, demorar um pouco mais, trazer fórmula, copiar a fórmula, para que você entenda que não é bicho de 7 cabeças. Agora, a partir da próxima, a gente já vai mais direto, tá? Então, deixa eu só tomar um gole d'água aqui e vamos para cima. Bora lá, segunda questão. Na tela, considere a equação x² mais 7x menos 8 igual a 0. A soma dos quadrados das raízes é igual a... Então, ó, o que é que ele quer? A soma dos quadrados das raízes. O que é que você faz? Tem que encontrar as raízes. Tá, entendi, professor. O que é que eu faço aqui? Bora fazer por soma e produto e bora ver se a gente consegue resolver essa parada. Ó, soma, para a gente não fazer tantos cálculos como daquele jeito. Ó, produto é igual a menos B sobre A. Produto vai ser C sobre A. Quem é B? B é sempre o número que está perto do x. Então, vai ser, ó, menos 7 sobre A. Quem é A? A vai ser 1, tá? Porque não tem nada colado com x ao quadrado aqui. Quem é C? C é menos 8. Quem é A? É 1. Logo, aqui vai ser, ó, menos 7 e menos 8, tá? Eu preciso agora pensar em dois números que o produto seja 8 e a soma seja 7. Só que menos 7, tá? Menos 8 e menos 7. Aqui, obrigatoriamente, eu já tenho que saber que esse vai ter um número negativo e outro positivo, tá? Aí eu vou pensando nas possibilidades. Vamos lá, se fosse 2 e 4. 2 vezes 4, 8. Poderia? Poderia. Tá? Só que
só que não daria se eu fosse somar, tá? Não daria se eu fosse somar. 1 teria que ser negativo, não daria menos 7. E aí, pensando direitinho, vamos lá. Se fosse, por exemplo, 1 e menos 8. 1 e menos 8. 1 vezes menos 8 dá igual a menos 8. E se fosse também aqui, né, o 1 mais, que é a soma, menos 8. Vai ser igual a quanto? Tá? É 1 menos 8. Vai dar menos 7. Opa! Encontrei as minhas raízes, tá? Encontrei as minhas raízes. Quem é as minhas raízes? x1 ou x', você pode chamar assim também, tá? x1 ou x' vai ser 1, tá? E x duas linhas ou x2 vai ser quem? Menos 8. Pronto, encontrei minhas duas raízes. Você encontraria essas mesmas duas raízes se fosse por Bhaskara. Só que Bhaskara você vai fazer um bocado de cálculo, tá? Vai fazer delta, depois jogar aqui, achar x1 e x2. É mais automático. Você pode pensar menos. Mas se você se acostumar a fazer assim, soma e produto, você vai ver que sua cabeça vai começar a funcionar, a encontrar essas duas raízes, tá? Nem é tão difícil assim, é só a gente praticar, tá bom? Então, encontrei aqui minhas duas raízes. Só que é isso que ele quer? Não. O que ele vai querer? O quadrado das raízes, tá? A soma dos quadrados das raízes. Logo, ele quer, ó, 1 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado dá 1. 8 ao quadrado vai ser 8 vezes 8, 64, né? Positivo. Por que positivo, professor? Porque menos com menos vai dar mais aqui, tá? Então dá 65 e é o gabarito da minha questão. Vamos embora, sem muita conversa, para a questão de número 3. A diferença entre o quadrado de um número e o quintuplo desse mesmo número é igual a outro número, y, diferente valor. Se a soma entre esses dois números é 5, podemos afirmar que OBS considere x maior que y. Essa é a questão mais dificilzinha que tem, tá? Porque você, além de fazer a equação de segundo grau, você ainda vai ter que interpretar o que ele quis dizer aqui para poder encontrar que equação é essa. Logo, aqui você vai ter que ter o jogo de cintura de interpretação. Vamos lá, simbora praticar. Depois que você destravar fazendo algumas questões parecidas, você nunca mais vai ter dificuldade. Então vamos resolver comigo, ó. A diferença, vamos interpretar o que ele escreveu e colocando no papel. A diferença é um sinal de menos, tá? A diferença entre o quadrado de um número, ele quer dizer isso, ó, x ao quadrado. Pronto, quadrado de um número x e o quintuplo desse mesmo número. Quintuplo é o quê? 5 vezes esse mesmo número é igual a outro número y. Ó, é igual a y. Pronto, foi isso que ele falou. Era só essa interpretação. Ó, a diferença é uma subtração entre o quadrado de número, pronto, coloquei o quadrado, e o quintuplo. Ou seja, a diferença entre o quadrado e o quintuplo, pronto, desse mesmo número é igual, botei sinal de igual, a y, pronto, foi lá, coloquei. A segunda parte que ele nos diz é, se a soma entre esses dois números é 5, o que ele quis dizer? Ele disse que x mais y vai ser igual a 5, tá? Podemos afirmar que, e ele disse que x é maior do que y, beleza. Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vi que eu tenho uma equação de segundo grau, só que eu tenho duas incógnitas aqui. E eu não posso trabalhar com duas incógnitas. O que é que eu vou fazer? Vou substituir esse y. Como é que eu faço? Ó, por isso que ele nos deu duas equações. Eu posso dizer que o y ele é igual a 5 mais x. Sim ou não? Sim. Eu só peguei esse x aqui e joguei para o outro lado, trocando o sinal. Só que eu não troquei o sinal, botei mais, tá? É menos. Apaga aqui comigo. Tá?
Apagou aqui comigo, deixa eu pagar menos x. Estava mais do outro lado, ele passa para esse lado negativo, beleza. Foi, eu encontrei quem é y, agora eu substituo. Vamos copiar, ó, x ao quadrado menos 5x vai ser igual a y, só que y é quem? 5 menos x, tá? Y vai ser quem? 5 menos x. Tá, professor, entendi. Agora, o que é que eu faço? Passo todo mundo para o outro lado para igualar a zero. X ao quadrado menos 5x, só estou repetindo. Agora, eu trago o outro para cá, né? Trocando o sinal. Trocando o sinal de todo mundo, jogando para cá. Agora, o 5 estava positivo, vai ficar negativo. O x estava negativo, vai ficar positivo, igual a zero. Beleza? Bora simplificar mais um pouquinho aqui. Eu posso? Posso, ó. Eu tenho menos 5x com mais x. Então, isso vai dar o quê? Menos 4x, tá? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 4x, porque eu somei 4x nesse menos 5. Se eu tenho 5 negativo e tenho mais 1 positivo, vai ficar 4 negativo só, tá? Eu estava devendo 5, né? E eu tinha 1 para pagar, fiquei devendo só 4. Menos 5 igual a zero. Pronto. Agora sim, nessa parte final aqui, eu fiquei com a equação de segundo grau que a gente pode resolver, né? Agora dá certo. Pronto. Já que a gente já fez tanto cálculo, bora para soma e produto para a gente resolver isso mais rápido. Se liga aí, ó. Primeiro, soma e depois produto. A soma vai ser quem? Só repetindo para a gente não esquecer. Menos B sobre A. E o produto vai ser C sobre A. Quem é o B? B é menos 4. Com menos da fórmula, vai ficar 4 positivo. Nem vou colocar 1 aqui embaixo, tá? Porque o A é 1, pronto, vai dar 4. Aqui a mesma ideia. Quem é C? Menos 5. Pronto. O C vai ser menos 5. E agora? Eu tenho que encontrar dois números que multiplicados vai dar menos 5 e somados vai dar 4, tá? Então, note quais seriam esses números que eu poderia fazer aqui. Eu vi que ter que ter um negativo e outro positivo, senão não daria o 5 negativo aqui, tá? Na multiplicação vai ter que ter um negativo. Tá, eu poderia dizer que é o 5 positivo e o 1 negativo? Poderia, tá? Porque, ó, se eu multiplicar 5 vezes menos 1... Opa, deu ruim aqui, ó. Só um instantinho, olha para mim aqui, porque eu terminei fechando aqui, mas deixa eu abrir novamente. Só um minutinho aqui, tá? Concentra, que a gente vai voltar nessa questão aqui. Um minuto. Abri, cliquei para fechar sem querer aqui. Pronto. Foi. Espera aí. Cadê a questão? É a 3. Bora continuar. Pronto, de onde eu parei, ó. 5 vezes menos 1 vai ser igual a menos 5, tá? E se eu pego 5 mais menos 1? Vai dar o quê? Mais com menos dá menos. 5 menos 1 vai dar 4. Ora, encontrei quem é, tá? Eu encontrei que o meu x, 1 ou x', quando você quiser chamar, 1 vai ser 5 e o x duas linhas vai ser menos 1. Encontrei minhas duas raízes sem fazer báscara. Tá. E agora, professor, é isso que ele quer? Não. Ele está fazendo perguntas aqui, ó. O produto entre eles é 0, a diferença entre eles é 12. A diferença entre eles quem? X e Y. Só que eu só tenho o x. O x pode ser o 5 e pode ser o menos 1. Só que quem é y? Aí eu vou ter que ver quem é y aqui. Como, professor? Aqui, ó, eu já estou com a fórmula dele, ó. Y vai ser igual, ó, a 5 menos o x.
5 vai ser igual a 5 menos o x. Só que quem é x? X é 5 ou menos 1, tá? X é 5 ou menos 1. Eu posso utilizar qualquer um dos dois. Só que eu tenho que respeitar essa regra aqui, ó. O x, ele é maior do que o y. E note, se eu pegar e colocar aqui o menos 1, se eu colocasse aqui, ó, menos 1, tá? Menos com menos dá mais, iria ficar mais 1. Y seria 6. Opa! Se o y for 6, vai ser maior do que o x, certo? Se o y for maior do que o x, desrespeita a regra. Então, o x aqui, nesse cálculo, não pode ser o menos 1. O x vai ter que ser, obrigatoriamente, o 5, tá? O 5. Por quê? 5 menos 5 vai dar quem? 0. Logo, y é 0 e x eu tenho essas duas possibilidades. Aí vamos para as perguntas. Já sei quem é y, já sei quem é x. O produto entre eles é 0? Exatamente. Qualquer número que você multiplicar por 0 vai dar 0. Então, ó, se você pegar y, que é 0, e multiplicar por qualquer um, vai dar 0. Então, já é o nosso gabarito. Na letra B, a diferença entre eles é 12? Impossível, tá? Impossível. Um é 0 e outro é 5 ou 1 menos 1. Não dá 12 de jeito nenhum. O produto entre eles é 5? De jeito nenhum. Se o y é 0, vai dar 0. Um é o dobro do outro? Também não. Então, realmente, o meu gabarito é letra A. Beleza? Então, eu trouxe poucas questões aqui, né? Só 3 questões, porque a minha intenção era trabalhar elas com profundidade, tá? E com qualidade. Agora, o seu papel é, pega essas questões, refaz sozinho, tá? Com a sua cabeça, se tiver dúvida, volta na aula e assiste novamente, tá? A parte da dúvida e só depois você vai e procura fazer mais questões. Se precisar de mim, já sabe onde me encontrar lá no meu @prof.rafael.cardoso. Eu estou 100% à disposição. Não é porque você está num curso online que a gente não vai ter o nosso apoio, tá? Pode me procurar que eu posso te ajudar, tá bom? Então, Deus te abençoe, valeu e até a próxima. Eu estou aparecendo aqui para te fazer um convite único. Até o dia 15 de setembro. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão que é flash e guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre te faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79,00, que é o valor do dia 15. E ver, não é para mim não. Não tem aquilo que me disseram que teria não. A gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na semana da independência, independente financeiramente. Aproveite. Fala concurseiro imparável, o professor Rafael Cardoso dando sequência na tua matriz de matemática em exercício. Nesse bloco, a gente vai tratar de inequação de segundo grau. Se liga aí. Para você entender como resolver isso aqui, você tem que entender qual é o objetivo das questões de inequação. As técnicas de resolução são basicamente as mesmas que você vai utilizar, que você utiliza para trabalhar com equação de segundo grau. Ou seja, você pode resolver as questões por meio de Bhaskara ou também soma e produto. Você escolhe qual delas você prefere. Agora,
qual é a diferença principal? Vem comigo aqui, deixa eu te dizer. A diferença principal é essa, ó. Vamos supor que eu tenho lá um número qualquer, por exemplo, x ao quadrado mais 5x menos 6. Pronto. Um cálculo fictício, tá? Se for uma equação de segundo grau, vai estar assim, ó, igual a zero. Se for uma inequação, ela vai estar diferente assim, ó, vai estar, ó, maior que zero ou menor do que zero. E também ela pode trazer, né, o sinal de igual, certo? Menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá, até aí, professor, isso eu já sabia. Só que o que é que acontece? É aqui que eu vou te explicar a diferença, o objetivo das questões. Quando eu faço isso aqui, ó, eu encontro as raízes que vai encontrar zero. Na equação de segundo grau, eu encontro as raízes, por exemplo, deu 2 e 3. Um exemplo fictício, 2 e 3. Então, ó, se o x for 2, vai dar 0. Se o x for 3, vai dar 0. Estou falando um exemplo fictício, tá? Não é essa equação, a raiz é essa não, tá? Beleza. Só que, quando eu estou fazendo a inequação, eu vou querer os valores ou maior do que 0 ou menor do que 0. Então, normalmente eu vou querer um intervalo. Então, o objetivo das questões de inequação é você descobrir um intervalo. Só isso. Agora, a gente vai utilizar a técnica de equação, ou seja, a gente iguala a zero, encontra as raízes e vê qual é esses intervalos, dependendo do que a questão pedir. Se é maior ou menor, tá? E a gente faz o estudo do sinal. Fazendo o estudo do sinal, tu vai compreender melhor isso. Então, vem comigo para a gente trabalhar na prática como isso funciona. Primeira questão, quantos números naturais satisfazem a inequação? Pronto, ele deu aqui essa inequação. Beleza. Quantos números? O que foi que ele quis? Um intervalo. Tá, então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, ó, menos x ao quadrado, estou só escrevendo ela aqui de novo. Menos 4x mais 5 maior do que zero. Só que, em vez de colocar o maior do que zero, eu posso aqui colocar logo, tá, igual a zero. Por quê, professor? Porque eu vou utilizar a técnica aqui de equação. Tá bom, beleza, já entendi. Agora, o que é que eu faço? Eu posso utilizar Bhaskara ou soma e produto aqui. Eu vou utilizar nessa questão Bhaskara, tá? Na próxima eu utilizo soma e produto. Só para a gente diversificar aqui, você vê que dá para resolver das duas formas, qualquer questão. Tá, vamos utilizar Bhaskara. Então seria, ó, delta vai ser igual a, só relembrando a fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, então delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem é b? É quem está perto do x, tá? Vai ser menos 4 ao quadrado. Tá, menos 4 vezes o a, e o a é quem? Quem está perto do x ao quadrado. Eita, professor, não estou vendo nada. Quando não está vendo nada, é porque é 1, tá? Beleza. Vezes o c, que é 5. O c é o número que não tem a incógnita, tá? Então, pronto. A é quem está perto do x ao quadrado, b é quem está perto do x e c é o que não tem o x. Pronto. Descobri isso, apliquei a fórmula. Vamos lá resolvendo aqui, ó. X delta igual a 4 ao quadrado vai dar quanto? 16, tá? Por que não negativo? Porque menos com menos dá mais, tá? Então, 16 aqui. Menos 4 vezes menos 1 aqui, ó. Eu esqueci de botar o menos, porque o a é menos 1, tá? Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20 positivo, porque menos com menos vai dar mais. Logo, delta é igual a 16 mais 20, que dá 36. Encontrei meu delta. O que é que eu vou fazer agora, professor? Bhaskara.
x ao quadrado vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, por isso que eu primeiro encontrei o delta, né? Só relembrando, sobre 2a. Agora, aplicando na fórmula, o meu x vai ser igual a menos b. Quem é b? Menos 4. Menos com menos, que é o menos da fórmula, vai dar mais. Então, vai ficar 4 positivo. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? É 36. Quem é a raiz de 36, professor? É 6, tá? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz de delta vai ser 6, dividido por 2a. O a é menos 1. Então, vai ser dividido por 2 vezes menos 1, dá menos 2. Aqui eu encontro o meu x' e depois o x duas linhas. Ou posso chamar também de x1 e x2, tá? Beleza. É igual e é igual. No x', eu posso utilizar o mais, por exemplo, ficaria 4 mais 6, 10, dividido por menos 2, tá? Que vai ser igual a menos 5. E o x2 vai ser, eu vou utilizar agora o sinal de menos, tá? 4 menos 6 vai ser menos 2. Opa, parei aqui só um instantinho, tá? Apareceu uma mensagem aqui, mas a gente vai continuar. Olha para mim rapidinho aqui, vamos lá. Essa caneta aqui que fica me pegando aqui, mas abri um minutinho só aqui. Bora lá. Se liga. Isso aí, voltou. Pronto. Vem comigo aqui e a gente continua de onde a gente parou, tá? Então, o meu x duas linhas, agora eu vou utilizar o meu sinal de menos. Vai ficar 4 menos 6, vai dar menos 2, né? Menos 2 dividido por menos 2 vai dar igual a 1, tá? Vai dar igual a 1, porque menos com menos dá mais, tá? 2 dividido por 2 dá 1, então dá 1 positivo. Encontrei minhas duas raízes. E o que é que ele quer, professor? Ele quer quantos números naturais satisfazem essa inequação. Em outras palavras, ele está querendo que nós encontremos o nosso intervalo, tá? Nosso intervalo para essa equação ser maior do que zero. Como assim, professor? Presta atenção. Como isso aqui é uma equação de segundo grau, tu vai ter que lembrar que eu vou botar só aqui, ó, o x aqui, tá? A linha do x. E a equação de segundo grau, ela é uma parábola, tá? Ela é uma parábola. E essa parábola, ela vai ter a concavidade ou para baixo ou para cima, vai depender do meu a. O meu a, nessa questão, ele é negativo. Quando é negativo, a minha parábola fica assim, ó, como se fosse uma carinha triste, tá? Se o a fosse positivo, ela ficaria ao contrário, como se fosse uma carinha feliz. Então tem que lembrar isso. Tá bom, professor, o que é que eu quero entender aqui? Eu tenho que entender que nesse ponto aqui é o menos 5, nesse segundo ponto que eu marquei vai ser o 1. E os valores que estão aqui para cima, né, são positivos e o que estão aqui para baixo são os valores negativos. Como assim? Me explica melhor, professor. Explico agora, tá? Explico agora. Ó, se o meu x assumir valores maior do que menos 5 e menor do que 1, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tal. Qualquer número desse aqui que esteja entre menos 5 e 1 vai ser positivos, ou seja, vai ser maior do que zero. Se o x for menor do que menos 5 ou maior do que 1, vai ser negativo. Mas só que como a questão me pediu para ser maiores do que zero, tá? Maiores do que zero, quais são os valores que satisfazem essa equação? Note que ele pede naturais, tá? Naturais. Vamos supor que ele quisesse inteiros.
Esquece naturais, vamos supor que ele quisesse os inteiros. Quais seriam os valores que satisfariam essa minha equação? Se liga, ó, seriam os valores menos 4, seria o valor menos 3, seria o valor menos 2, o valor menos 1, 0 e 1 não, porque o 1 já daria 0, né? Pronto, seria até aqui, tá? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. São esses valores que estão aqui, tá? Os inteiros. Só que ele vai querer só os naturais. Naturais não são os inteiros. Os naturais não incluem os negativos. Então, o único natural que satisfaz aqui esse pedido dele, para ser maior do que 0, vai ser esse 0 aqui. Aí o cara fica meio confuso, pensa assim, porra, 0? Não entendi, então é nenhum. Não, porra, é 1. Tem um número que satisfaz. Qual é o número que satisfaz essa equação que ele pediu, essa inequação que ele pediu? O 0, tá? Se ele pedisse inteiros, seria essa galera todinha aqui, tá? Mas ele pediu os naturais e eu só tenho o 0 aqui de natural, tá? Eu poderia escrever isso aqui de outra forma também. Como assim, professor? O x, ele tem que ser maior do que menos 5 e tem que ser menor do que 1, tá? Maior do que menos 5 e menor do que 1. Foi esses dois intervalos aqui. E o único natural que obedece essa regra é só o 0. Então, eu tenho um elemento gabarito letra B, tá? Essa questão demorou um pouquinho, porque primeiro eu resolvi por Bhaskara, eu poderia ter resolvido ela por soma e produto, e você vai ver que as próximas eu vou resolver soma e produto e vai ver que é mais rápido, tá? E você vai ter que se acostumar com essa história de intervalo, tá bom? Então, bora simbora, sem muita conversa, e se precisar de minha ajuda, sabe onde me procurar, vamos para a questão de número 2. Considerando que na unidade de pronto-socorro de um hospital, 4 médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade desses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos do item. Se, para cada dia, a quantidade X de pacientes com sintomas gripais satisfaçam a relação x ao quadrado, papapá, menor ou igual a 0, então essa quantidade será sempre inferior a 15. O que é que ele quer? Ele quer o intervalo para saber se esse intervalo vai ser sempre menor que 15. Aí a gente vai ter que encontrar, tá? Então, já resolvendo essa questão um pouquinho mais rápido, a gente pode utilizar ela com soma e produto, né? A primeira coisa que eu faço, x ao quadrado menos 28x mais 180 igual a 0. Pronto, fiz uma equação de segundo grau. Agora eu vou fazer soma e produto, tá? Para a gente encontrar as duas raízes. Na soma, tu vai ter que lembrar dessa fórmula aqui, tá? Que é menos B, esse menos é da fórmula, sobre A. E no produto é quem C sobre A. Pronto. Decorou essa fórmula? Acabou. Tu só vai utilizar essa soma e produto, tá? Então, ó, agora, bora ver aqui, ó. Quem é o B? O B é o 28, menos 28, certo? O B é o menos 28. Então, menos com menos, que é o menos da fórmula, vai dar mais. Então, vai ser 28 sobre A. Quem é A? A é 1, professor. Ah, se é 1, então continua sendo 28, tá? Porque 28 dividido por 1 é 28. Tá. Quem é C? C é 180. 180 dividido por A. Quem é A? 1. Então, vai dar 180. Professor, e agora como é que eu faço? Se liga. Tu vai ter que pensar em dois números que o produto, ou seja, dois números multiplicados vai dar 180 e somados vai dar 28.
você se acostumar a pensar, você encontra ele rapidamente, tá? Só que no começo é mais difícil. Eu confesso que até eu ficava um pouquinho mais confuso. Só que com a prática, a gente vai pegando e fazendo isso mais rápido. Quais são dois números que multiplicados dá 180 e somados dá 18? Eu consigo visualizar só uma possibilidade. Qual é ela, professor? É 18 e vezes 10, que vai dar 180. Logo, x1 vai ser 18 e x2, 10, tá? E se eu fizer 18 mais 10, vai dar exatamente 28. Logo, encontrei, pô. Quem é aqui, ó? X1 vai ser 18, tá? X1 vai ser 18, ou x', e x2, ou x2 linhas, vai ser 10. Encontrei quem? Encontrei o meu intervalo. Então, se eu quisesse escrever, eu escreveria dessa forma. X, ele quer valores menor do que 0, tá? Menor ou igual a 0. Para a gente desenhar aqui a nossa parábola, você consegue enxergar melhor. Deixa eu só apagar esse x aqui primeiro para te desenhar a parábola. Aí vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Coloquei aqui, tá? A nossa linha, vamos lá. Coloco 2 pontinhos, né? 2 pontos. E a gente vai avaliar o A. O A, nesse caso, ele é o quê? Positivo, tá? Não é negativo. Logo, boquinha sorrindo. A nossa parábola é assim, tá? Tá troncha, mas é assim. Dá para entender. Quem é que está aqui? É o 10. Quem é que está do outro lado? 18, tá? E ele quer valores menores ou igual a 0. Menor ou igual a 0, ele está querendo valores negativos. Ó, ele está querendo valores negativos, tá? Porque aqui para baixo, nesse intervalo aqui para baixo, vai ser sempre negativo. Para cima vai ser positivo, tá? Então, qual é o meu intervalo aqui? Só que ele quer menor ou igual a 0. Se der 10, dá igual a 0. Se der 18, se x for 18, dá igual a 0. Então, pode. Nesse caso, vale. Então, meu x, ele tem que ser maior ou igual a 10, tá? E ele tem que ser menor ou igual a 18, porque nessa questão ele quer menor ou igual a 0. Ou seja, se der 10, dá 0. Se der 18, dá 0. E se der qualquer um desses números aqui, nesse intervalo, por exemplo, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 17, qualquer um vai dar menor do que 0 aqui, essa inequação, tá? Então, ele disse que vai ser sempre inferior a 15. Errado, tá? Sempre inferior a 15, errado. Vai ser, tem alguns valores que é inferior a 15? Sim, tá? Tem um 14, tem um 13, tem um 12, tem um 11, tem um 10. Mas inferior sempre não. Então, gabarito errado, tá? Então, vem comigo para a gente resolver mais uma questãozinha aí de inequação. Considere o sistema de inequações e ele botou aí. Quantos números inteiros pertencem ao conjunto solução desse sistema? Tá, aqui a primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar aqui, tá? Veja que ele não está igualado a 0 aqui. Ele não está a 0, quer dizer, né? Então, bora já transformar essa parada aqui. Vai ficar assim, menos x ao quadrado, mais 5x, que é a primeira. O 24 está do outro lado, eu trago para esse lado e troco o sinal. Vai ficar mais 24, que antes era menos. Continua maior do que 0 agora, tá? Transformei ela aqui. E nessa outra, x ao quadrado mais x. E o 30 que estava positivo passa para esse lado negativo. Isso tudo vai ser menor do que 0. Tá, coloquei aqui.
eu igualo a zero e agora eu resolvo essas duas inequações para encontrar qual é esse intervalo que vai pertencer a esse sistema. Então vamos lá, sem muita conversa, resolver na prática agora. Eu vou fazer por soma e produto rapidamente. Eu acho que você já pegou a manha aqui, tá? Então, ó, soma e produto. Se você preferir, faça por Bhaskara, tá? Soma e produto. Menos B sobre A. E produto C sobre A. Eu vou fazer do primeiro aqui, tá? Da primeira inequação. Quem é menos B na primeira inequação? Vai ser o 5, tá? Só que vai dar menos 5 sobre menos 1, que é o A. E o C, professor, é o 24 sobre menos 1, tá? Aqui vai dar 5 positivo, porque eu tenho menos em cima e menos embaixo. Aqui vai dar o 24 negativo, tá? Aqui vai dar o 24 negativo. Deixa eu só apagar aqui porque não deu espaço. Então, vai ficar menos 24. Logo, eu vou ter que pensar agora em dois números que o produto seja 24 e a soma de 5. Só que aqui você note também que como deu 24, um número vai ter que ser positivo e outro negativo. Quais seriam esses números? Eu consigo pensar no número 3 e no número 8. Como, professor, um dos dois tem que ser negativo, né? Então, ó, menos 3 vezes 8 vai dar 24. E o menos 3 mais 8, que seria a soma, vai dar quanto? 5. Logo, eu encontrei sim aqui o meu x1 uma linha, tá? E x duas linhas. Realmente vai ser essas duas raízes, menos 3 e 8, porque deu certo tanto na soma quanto no produto. Tá, e agora eu preciso descobrir a outra inequação, tá? A outra inequação vai ser soma igual a menos b sobre a, que vai ser igual a menos b lá, vai ser menos 1, porque não tem nada, né, do lado do x. E aqui o a também é 1, logo vai ser menos 1. O meu produto, só estou fazendo mais ágil agora, vai ser c sobre a, que é igual a c. Quem é c? Menos 30 sobre a, que é 1. E vai dar menos 30. E agora eu vou ter que pensar em dois números que somados vai dar menos 30 e, quer dizer, que multiplicados vai dar menos 30 e somados vai dar menos 1. E aí, quais seriam esses números aqui? A gente pensaria um pouquinho, vamos lá, se fosse menos 1 e 30. Será que dava certo? Menos 1, bora testar. Menos 1 vezes 30 daria menos 30. Agora, se eu fosse somar menos 1 mais 30, aí vai dar 29 e daria errado. Então, não é assim, tá? Se fosse o contrário, o menos 30 que fosse negativo, será que funcionava? Ficava 1 menos 30. 1 menos 30 daria menos 29, também não daria certo, tá? Então, quais seriam esses dois números aqui? Então, veja só. Poderia ser o quê? 5 vezes 6. Agora eu encontrei. Só que o 6 negativo, né? Tá? Então, ó, já posso apagar essa parada aqui, tá? Que eu pensei errado e não funcionou. Isso acontece, né? Você vai pensando até dar certo, tá? Então, ó, 5 vezes menos 6 vai dar o quê? Menos 30. E se você somar, né? 5 mais menos 6
vai dar quanto, professor? 5 mais com menos vai dar menos, né? 5 menos 6 vai dar menos 1. Opa, encontrei minhas duas raízes. É o 5 e o menos 6, tá? Então, as duas raízes aqui da primeira inequação é menos 3 e 8. E as duas raízes da outra inequação vai ser 5 e menos 6. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Presta atenção agora. Ele quer saber quantos números inteiros, dessa vez não são os naturais, pertencem ao conjunto solução do sistema. Então tem que ser dos dois sistemas. Eu vou colocar aqui, ó, uma linha pela primeira inequação, tá? Vou desenhá-la aqui. Se liga. Desenhar aqui. Ela tem o A, a primeira, ó, tem o A negativo, então é, ó, boquinha para baixo. Boquinha para baixo. Aqui eu vou ter o cadê? Menos 3. E aqui eu vou ter o 8. Tá. E a segunda inequação, eu coloco aqui, ó, e ela tem o nosso A positivo. Então, eu vou ter a boquinha feliz, né? Desse jeito, a nossa parábola. E quais são as raízes? Eu tenho menos 6 e 5. Menos 6 e 5. Note o que ele quer. Bora ver o intervalo agora que ele nos pediu. Aqui, na primeira, ele quer maiores do que 0. Então, ele quer os valores positivos. Ó. Os valores positivos é os que vão estar acima aqui, tá? E abaixo seriam os negativos, só que ele quer os positivos. Para ser positivo aqui, então, para ser o quê? Maior do que 0, o meu x ele vai ter que ser maior do que menos 3 e menor do que 8. Tá? Para ser positivo, ele tem que estar nesse intervalo, maior do que menos 3 e maior e menor do que 8. Já aqui, ele quer, ó, os valores menores do que 0. Logo, ele está querendo essa partezinha aqui de baixo, tá? Negativo. Por quê? Aqui para cima serão os valores positivos, tá? Então, ó, se for maior do que menos 6, né? E maior do que 5, né? Menor do que menos 6, quer dizer, menor do que menos 6 ou maior do que 5, seria um positivo maior do que 0. Só que nessa inequação, ele botou menor do que 0. Como é que eu desenho aqui, ó? X tem que ser maior do que menos 6 e menor do que 5. E agora, o que é que eu pesquiso? Eu tenho que encontrar a interseção das duas, porque ele quer que eu satisfaça o sistema, tá? O sistema para satisfazer é a interseção dos dois. E qual é a interseção desses dois camaradas aí? Seria, por exemplo, o menos 2, tá? Porque estaria aqui, ó, abaixo de menos 3, né? Então, também caberia o menos 1, caberia o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, porque também não pode, ó, ele não pode passar de 5, tem que ser menor do que 5 e tem que ser maior do que menos 3. Aí eu encontro a interseção desses dois aqui. Ele tem que ser maior do que menos 3, ou seja, de menos 2 para cima, e tem que ser menor do que 5, então até 4. Aí ele perguntou quantos inteiros satisfazem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inteiros que satisfazem aqui, letra A. Tá? Então, ó, se liga, esse tipo de questão realmente você tem que se acostumar. Por quê, professor? Ele vai sempre querer esse intervalo. Então, na última questão que eu resolvi aqui, você perceba que eu já trouxe um sistema e não só uma. Para quê? Porque ele queria o que satisfizesse esse sistema, então é a interseção entre eles, tá? Então, ó, espero ter te ajudado. Se precisar, pode me chamar. Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima. Eu estou aparecendo aqui para te fazer um convite único. Até o dia 15 de setembro. Você não pode deixar essa oportunidade passar.
Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão que é flash e guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79, que é o valor do dia 15, e ver, não é para mim não tem aquilo que me disseram que teria não, a gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na semana da independência, independente financeiramente. Aproveite.